Eu sou a Bruna Mazzotti e esse é o quarto tomo de uma série de 22. Aqui eu trago a foto performance Aura, feita em agosto em Manaus, e a performance 333, feita em setembro no Rio de Janeiro. Eu também trago a simbólica do tarô, conjuncionando essas duas coisas no discurso das conjunções do Tunga e que também a Irene Peixoto desenvolve. Bem, esse discurso de conjunções, o Tunga ele fala que o saber da arte ele é um saber subversivo, é um verso ao saber institucional. E é por isso mesmo que ele se aproxima das regras do sonho. Porque um sonho, ele nunca diz eu sou isso ou eu sou aquilo. Ele só apresenta imagens, como o Carl Gustav Jung bem coloca. Então, é nessas ambivalências por excelência, que uma imagem, outra, e depois outra, que o artista se coloca enquanto aquele que evoca sentidos. E esses sentidos, eles são sempre voláteis, sempre se transformarem em outros e outros sentidos. Então, eu tenho duas coisas, que é o tarô e a proposição, e eu conjunciono essas coisas performativamente no momento da escritura do tom. E o tarô, ele não deve ser visto nesse estudo enquanto um oráculo, para vislumbrar algum futuro, mas ele sim funciona como uma centralização dos acontecimentos presentes. Isso se dá pela projeção da minha vivência nas figuras arquetípicas que o tarô traz. Esse é um tarô com as figuras ilustradas pela Pamela Smith e a concepção do White. E essas figuras arquetípicas, bem, todo mundo tem uma ideia do que é um diabo, do que é um mago, do que é um eremita. Então, essas figuras elas estão na memória coletiva da humanidade. E elas aparecem não só no tarô, mas também podem aparecer nos nossos sonhos, em contos de fadas, em mitos. Então, elas existem na nossa memória coletiva e elas têm um potencial muito grande de abertura simbólica. Elas podem significar várias e várias coisas, dependendo da nossa vivência. Então, eles são... O tarô aqui é um disparador desse sentido, porque quando eu faço uma proposição, eu nunca sei bem por que eu fiz ela. Eu fiz determinada visualidade. Então, o tarô me ajuda a ter um pouco de entendimento sobre as proposições e as visualidades que eu exerço. E outra coisa bem importante sobre os tomos é que eles acontecem no presente. Então, isso se dá porque eu quero colocar a voz da minha escritura com a voz do leitor no mesmo plano. Então, ao invés de escrever isso aconteceu ou determinada coisa acontecerá, eu falo tal coisa acontece agora. O primeiro tópico se trata da partida meio, que é sobre a foto performance Aura, que eu fiz um pouco antes de sair de Manaus, de me mudar dessa cidade. Eu fiz junto com a Gabi Muelas. Ela disparou a câmera e aí esse nome Aura, ele simplesmente surge para mim como um lapso. E eu decido nomear essa foto performance de Aura, até que chega Benjamin e me diz outras coisas sobre o que é a definição de aura. A definição de aura benjaminiana me leva para outros lugares, para outros sentidos. Então, da seguinte maneira, esse retrato mortuário, espectro, a procura de incorporação, me perco de vista pelo fechamento da lente ou a dissolução do eu pelo olhar do outro. A sequencial perda do corpo, que desloca mesmo parado, é paradoxal. Uma imagem congelada que ainda assim se desfaz, sendo a preservação da captura envolta em um ser e a ausência de ser, que dá lugar ao outro aquele quem olha. E logo depois disso eu tiro uma carta, embaralho o tarô e tiro uma carta. E a carta que sai é a 3 de ouros. Então eu entendo esse arquiteto como aquele artista aurático,
tendo em vista o que o Benjamin chama de aura, aquele valor de culto, aquela coisa intocável. E aí esse artista aurático deve sair desse pedestal e se colocar numa mesma circularidade em que estão os participantes dessa rede, né, desse circuito. Então, outras coisas que eu escrevo performativamente depois de ter o contato com essa carta na escritura, é que toda obra-prima é um croquis, e sabendo que uma coisa leva a outra, e o fazer artístico dá suporte a outros fazeres, eu devo desaparecer, retirar-se da função de artista aurático para o mesmo plano que o espectador participante, enunciador de sentido pelos sentidos. Então, chegamos à chegada meio, onde eu chego ao Rio de Janeiro, o meu novo local de morada, e eu opero junto com mais duas performances, a Thaís Quinhões Madeira e a Maite Renço, a performance 333, ou 333. São 3 planos, nós 3, em 3 lugares diferentes da escola EFD. E esse ascender e sucumbir, ele ocorre da seguinte maneira. Na hora que alguma performer assume o plano baixo, outras duas têm que assumir o plano médio ou o plano alto. E essas alternâncias ocorrem durante todo o perpassar do circuito que definimos. A mulher bípede ativa em seu fazer também decai, a decaída, enclausurada, em descansar também se eleva. Então aqui eu convido a qualquer pessoa que estiver se sentindo em plano baixo, seja lá o que isso significa para essa pessoa, que reopere esse programa performativo. Bem, esse programa ele chega para mim no momento em que eu quero retirar da minha vida o desejo de morte real e transformar ele em uma morte simbólica. Isso se dá pela natureza de vida, morte e vida da Clarice Stace. Aqui mais alguns exemplos de como essa alternância se dá. E é incrível, absolutamente incrível, que a carta que sai é justamente a Roda da Fortuna. Então, a Roda da Fortuna é um arquétipo que diz bem assim: se está tudo bem na sua vida agora, daqui a 3 segundos pode não estar mais. Se está tudo mal na sua vida agora, daqui a 3 segundos pode não estar mais. Então, tem sempre uma circularidade nessa vida. Então, esses altos e baixos, né, a Sally Nichols diz que esses altos e baixos da Roda da Fortuna, eles pressupõem um fio de sentido nessa coexistência de coisas que são aparentemente contrárias, mas na verdade não são. Então, essas coisas irreconciliáveis, o alto e o baixo, na verdade fazem parte do mesmo círculo. E a última carta que sai nesse artigo é o Cavaleiro de Espadas. E esse Cavaleiro de Espadas me leva ao seguinte lugar. É um grande solavanco que me faz saltar para trás, ao mesmo tempo que reconstrói a frente, ou seja, a feitura dos tomos é essa. A aura é a construção do dispersar e 333 é a dissolução do formar. São aparentes contrariedades que, em verdade, coisas de uma mesma unidade são elas. Então, a natureza dos tomos antes era só sobre performance e eu escolho absorver agora, expandir para foto performances e vídeos. E eu também, nesse 4º tomo, eu começo a elaborar estratégias, mais ainda, estratégias de impessoalidade, como falar no presente para me aproximar mais de quem lê e convidar a reperformance. Então, isso se dá pelo interesse que eu tenho em relação à alteridade em lugares de enunciação e em propostas colaborativas também. Aqui se trata de pairar e não de parar. O cavaleiro exibe que há uma batalha para frente e trás meia. Na transcendência dessas cartas do tarô, a imanência nessas proposições operadas performativamente nessa escritura. E nessa imanência há uma iminência, ou seja, os meus estudos começam a se aproximar de uma esfera do que são os estudos da arte e do sublime,
porque nem sempre não tem como ser um entendimento no total, é sempre um quase entendimento. E esse operar é sempre cíclico. Eu agradeço, essas são as minhas referências. Obrigada.